pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Mano Delta, trazendo mais um vídeo para o Rota Esportes. No tutorial de hoje eu vou mostrar como você monitorar o uso de CPU, GPU, a temperatura, uso de memória RAM, várias informações, como você colocar tudo isso na tela do seu jogo. A gente vai utilizar o programa MSI Afterburner junto com o Riva Tuner. Assim a gente vai conseguir monitorar tudo isso enquanto a gente joga. O que a gente vai precisar primeiro é do programa MSI Afterburner. Você pode vir aqui no Google mesmo e digitar MSI Afterburner. O primeiro resultado já é o site dele, tá? Só você clicar aqui. Eu vou deixar o link na descrição, assim fica até mais fácil para você já acessar o site do MSI Afterburner. Aqui tem o link para downloads. E aqui tem MSI Afterburner. Vamos fazer o download dele. Tá, você fez o download, fez a instalação do programa, ele vai ficar aqui, o ícone dele, no System Tray, do lado aqui do reloginho. Só você clicar uma vez, você consegue abrir o programa. Por padrão, ele vem com essa tela, essa skin, entendeu? Você pode fazer a alteração dela, basta você vir aqui em Settings. Tá? E aqui você vai ter as opções do MSI Afterburner. Uma opção que você deve deixar habilitada é essa de Start with Windows, que é para iniciar com Windows. Assim você não precisa ficar abrindo o programa toda vez que você iniciar o Windows, ele já faz isso automaticamente. E deixe selecionado também Start Minimized, para ele iniciar minimizado. Assim ele não fica aparecendo na tela, ele fica ali escondidinho e não vai te atrapalhar. Aqui em Fan ele vem desabilitado, mas você pode habilitar essa opção para você definir um controle automático de rotação do fan. Você vai definir aqui a temperatura que você quer que o fan atinja, a GPU vai atingir uma certa temperatura, tá? E o fan ele vai seguir essa temperatura e aumentar a rotação de acordo com a temperatura que você selecionar. Por exemplo, eu coloquei aqui para quando chegar em 40 graus, o fan vai estar em 40% de rotação. E assim eu fui subindo. Eu configurei isso de acordo com a minha placa de vídeo. Você faça de acordo com a sua, para você ter uma certa temperatura e uma certa rotação do fan. Assim você consegue minimizar o barulho, né, de rotação e manter a GPU fria, com baixa temperatura. Aqui Monitoring eu vou mostrar daqui a pouquinho, que é onde a gente vai configurar as opções de monitoramento, né, para a gente ver essas informações na tela. Aqui em Screen Capture você pode configurar uma tecla para quando você estiver jogando, capturar aquela tela. Você vai fazer a captura e aqui em Screen Format você escolhe o formato que você deseja. Eu recomendo ou PNG ou JPEG. Aqui em Screenshot Folder você vai alterar a pasta onde vai ser salva as screenshots que você tirar do jogo. Vem aqui em Browse e você escolhe a pasta onde você quer salvar. Área de trabalho, documentos, tá? Escolha a pasta que melhor lhe atender. Em vídeo Capture, você pode também fazer captura de vídeo com MSI Afterburner. Caso você não tenha nenhum programa, você pode capturar com MSI. Eu achei a captura, a qualidade, inferior de outros programas, mas dá para quebrar um galho. Então aqui em Vídeo Capture você vai definir uma tecla, quando você apertar ela, vai começar a fazer a captura do vídeo. Aqui você pode alterar algumas configurações de qualidade. Aqui no programa vem por padrão 85%. Se você tiver um bom PC, coloque 100% para melhorar a qualidade de vídeo. Frame Size, coloque Full Frame, para ele capturar todos os frames. E Frame Rate, se você for gravar em 30 fps, deixe em 30. Se for gravar em 60, coloque 60 ou configura de acordo com a sua necessidade. Vídeo Folder também é para você escolher a pasta onde vai ficar salva os vídeos que você capturar. Só vir aqui em Browse e escolher a pasta onde vai ser salva os vídeos. Em Profile, caso você deseje fazer várias configurações para profiles diferentes, você coloca aqui uma tecla de atalho para ele alterar de profile. Tá? Profile 1, 2, 3. Aqui em User Interface é onde você vai alterar a skin do programa. Por padrão ela vem essa skin verde, mas você vai alterando aqui, ó, e escolhe uma skin que mais te agrada. E eu utilizo essa vermelha aqui porque eu achei ela mais bonita.
E aí você altera rapidamente a skin do programa. O Rivatanner ele é instalado junto com o MSI Afterburner. Então eu recomendo você executar ele sempre como administrador. Tá? Eu já coloquei o Rivatanner aqui na tela inicial. Ao você executar ele, ele vai ficar com o ícone aqui perto do reloginho. Então é só você clicar uma vez e você vai abrir o Rivatanner. Ele vem com essa opção desabilitada, Show on Statistics. Você pode habilitar para ele exibir as informações de FPS. Aqui também, se você quiser, né, você pode deixar habilitada Start with Windows, para ele iniciar com o Windows. Do mesmo jeito que a gente fez com o MSI Afterburner. Assim você não precisa se preocupar em estar ligando os programas quando inicia o Windows. Você só vai se preocupar em abrir o jogo e ver todas as informações na tela. Eu vou abrir um jogo para a gente mostrar as configurações in-game. Então aqui no jogo, vou abrir novamente o Rivatanner e habilitar a opção Show on Statistics. Podem ver que já ali no canto superior do jogo já está exibindo as informações de FPS, quantos frames o jogo está pegando. Uma coisa que você pode alterar é o local, tá? Pode colocar em vários cantos da tela. Aqui, ó, On Screen Display Palette, você vai mudar a cor de exibição. Por padrão ele vem nessa cor rosa, tá? Se você não gostar, você pode pôr uma cor verde, pode pôr uma cor vermelha. Você escolhe a cor que te agrada. Pode pôr azul, vou deixar verde para ficar mais fácil de visualizar. Aqui em On Screen Display Zoom, você vai alterar o zoom da letra. Você pode deixar pequenininha, pode deixar grande. Configure do jeito que você achar melhor. Fique melhor para você visualizar as informações. Aqui, ó, On Screen Display Rendering Mode, você vai mudar o modo como ele vai exibir as informações na tela. Aqui eu estou usando o Vector 3D. Você pode colocar Raster 3D. Ó, ele muda e fica com a letra diferente. E clicando aqui nessa setinha bem no cantinho, ó, você consegue mudar a fonte da exibição da letra. Vou dar OK, ele vai mudando a fonte e você escolhe uma fonte que melhor te agrada. Agora a gente vai abrir o MSI Afterburner para configurar o que a gente deseja exibir na tela. Você vai vir nas configurações do programa. Se você estiver usando outra screen, é na opção Settings. Aqui vamos vir em Monitoring. E vamos escolher nessa tela o que a gente quer que seja exibido na tela. Por exemplo, a temperatura da GPU é uma informação importante, então a gente vai colocar essa informação na tela. Você vai clicar uma vez, né, na GPU temperatura e vai vir aqui embaixo, ó, Show in On-Screen Display. Selecione essa opção para ele poder exibir as informações na tela. Vamos dar um OK. E ele já exibe ali a temperatura da minha placa de vídeo, no momento 56 graus. Vamos voltar aqui nas configurações e adicionar outras informações. O uso da GPU também é uma informação legal de se saber, quanto da GPU está sendo usado no momento. Vamos habilitar essa opção também aqui. Se você quiser alterar a coluna, tá, você coloca aqui 2, 3, tá? Então ele vai alterar as colunas de acordo com as informações que você for exibindo. Tá? Se você não alterar, ela vai sendo exibida de acordo com o nome. Por exemplo aqui, ó, Override Group Name, tá? GPU. Em GPU temperatura também tá GPU. Então ele vai ocupar todas as informações que tem escrito GPU numa linha só. Quer ver? Eu vou dar OK. E ele vai agrupar junto, ó. GPU 56 graus, que é a temperatura, 57%, 56% é o uso da GPU no momento. Se você quiser, você pode alterar. Aqui, ó, GPU usage, eu vou habilitar aqui, ó, Group Name, vou pôr aqui na frente, uso GPU. Vou dar um OK. E ele alterou. Tá? Então ele mudou de linha porque não faz mais parte do mesmo grupo. É um novo grupo, uso GPU.
Você pode renomear de acordo com a sua necessidade. Se você achar que fica mais bonito assim, pode colocar desta forma. A gente pode habilitar também o uso de memória, tá? Se você quiser saber quanto de memória da placa de vídeo está sendo usado, vem aqui e habilita. Podemos habilitar também CPU. CPU é uma boa informação. Vamos habilitar o uso da CPU. A temperatura da CPU também, se você quiser saber. Temperatura. E memória RAM. Vamos saber quanto está sendo usado de memória RAM no momento. E aí a gente tem todas essas informações na tela. Temperatura da GPU, uso da GPU, uso de memória da GPU também. Na CPU a gente consegue ver a temperatura, quantos por cento está sendo usado, e memória RAM, quanto de memória RAM o jogo está puxando no momento, fora os FPS do game. Essas informações são importantes, né? Você pode desabilitar ela quando você não quiser que seja exibida, é só ir lá no Rivatanner e desabilitar. Se você tiver alguma dúvida, pode postar aí. Que eu saiba, funciona na maioria dos jogos. Pode ter um ou outro jogo que talvez não funcione, eu não tive como testar todos os jogos. Se tiver alguma dúvida, a gente tenta esclarecer. Eu pedi para você ajudar a compartilhar o vídeo, para que várias outras pessoas possam saber dessas informações. E vou ficando por aqui, galera. Até o próximo vídeo. Tchau! Fala aí, pessoal, tudo tranquilo? No tutorial de hoje eu vou mostrar como você exibir as informações de uso do GPU, temperatura da placa de vídeo, temperatura do CPU, uso do CPU, uso de memória, todas essas informações na tela do jogo. Só que eu vou mostrar como você utilizar apenas o Rivatanner e o HWinfo. A gente vai precisar desses dois programas, então vamos aqui no Google, você digita Rivatanner Statistics. Aqui já apareceu, Statistics Server. Venha nesse primeiro link do Guru 3D. Aqui é só você abaixar a tela. No finalzinho dela vai ter o link para download da última versão, que é a 6.2.0. Sempre utilize a última versão. Se você tiver algum problema, tente versões anteriores. Vamos precisar também do programa HWinfo. Ele vai ajudar a exibir as informações de temperatura e uso de processador, placa de vídeo e memória. Digite no Google HWinfo. Aqui nesse primeiro link, você já pode clicar aqui nesse linkzinho, download. Ele possui duas versões, 32 bits e 64 bits. Se o seu sistema for apenas 32 bits, né, o x86, você baixa a versão 32 bits. Se o teu sistema for x64, baixa a versão 64 bits. Eu utilizo a versão Portable, não precisa de instalação. Mas caso você queira instalar o programa, pode baixar o Download Installer. Eu vou deixar o link dos dois programas na descrição do vídeo, assim fica mais fácil para você fazer o download de ambos. Você executou os programas, eu já deixei eles salvos aqui, linkado no menu iniciar. Eu vou abrir o HWinfo primeiro. Tá? Ele vem dessa forma. Se você executar ele como está agora, apenas clicando em Run, ele vai funcionar como um programa que exibe informações do seu equipamento. Vai dar informações detalhadas do processador, da placa de vídeo, vai ter informações da placa-mãe. Fechando essa telinha, você tem aqui várias informações: processador, placa-mãe, memória, vídeo, drive, se tem SATA, HD SATA instalado, SSD,
áudio, rede. Então é um programa útil também para quem está procurando o driver e não sabe qual, né, o hardware que tem instalado no seu equipamento. Eu vou fechar aqui e abrir novamente, porque você deve sempre selecionar essa opção, Sensor Only, que a gente só quer as informações dos sensores. Marque essa opção, Sensor Only. Run. E aqui ele vai exibir apenas as informações do sensor. Vai dar informações de memória, processador, temperatura, o clock, quantos porcentos está sendo usado, temperatura do processador, placa-mãe, temperatura, voltagem. O cooler vai dar as informações de rotação. O HD também exibe informações de temperatura dos HDs. Placa de vídeo vai ter temperatura, clock, utilização, né, porcentagem de uso de memória, velocidade de fan e também de rede. Vou deixar ele aqui no cantinho para não atrapalhar. Vamos abrir também o Riva Tuner para a gente fazer uma configuração nele também. Ele fica aqui embaixo, perto do reloginho. É só você clicar uma vez no ícone do Riva Tuner. Ele vai abrir nessa tela. Aqui, se você quiser, eu recomendo você habilitar a opção Start with Windows, para que o programa inicie sempre com Windows. Assim você não precisa se preocupar em estar sempre ligando o programa toda vez. Aqui, para você exibir as informações na tela, né, de FPS, você vai precisar habilitar esta opção, Show on Statistic. Coloque On para que ele possa exibir essas informações na tela. Eu vou abrir um jogo para que a gente possa ver tudo isso na tela do jogo. Certo, estamos aqui com o jogo aberto e ali no canto superior ele já está exibindo as informações de FPS do jogo, que foi a primeira opção que eu habilitei no Riva Tuner. Certo, foi a primeira opção que eu habilitei, Show on Statistic. Se você clicar aqui na lateral, você pode mudar o local onde vai ser exibida essas informações. Aqui nesta opção On Screen Display Palette, você clicando nela, você altera a cor da letra que está sendo exibida. Por padrão ele vem nesse tom rosa. Se você não gostar, você pode alterar para outras cores. Pode colocar azul, pode colocar vermelho, pode colocar verde. Você coloca a cor que você mais gostar. Aqui em On Screen Display Zoom, você vai alterar o zoom da letra. Tá? Se você achar que a letra está muito grande ou pequena, só você alterar o zoom dela. Se quiser deixar pequenininha, deixar grande, você configure da forma que achar melhor. Eu vou agora começar a configurar o HWINF para a gente exibir as informações do processador, placa de vídeo e uso de memória. Aqui no HWINF a gente vai nessa engrenagem, que é as configurações. Aqui em configurações a gente vai nesta opção OSD RTSS, que é Riva Tuner Statistic Server. Clique nela. E aqui a gente vai ter todos os sensores, tá? A gente habilita aqueles que a gente quiser. Por exemplo, eu quero saber o uso de memória. Venho aqui, Physical Memory Usage. Tá? Para mim habilitar ele, eu clico uma vez e clico nesta opção, Show Value in OSD. Exibir essas informações no display. Aqui, Show Label, é para você exibir essas letras, o nome, né? Physical Memory. Se eu deselecionar esta opção, ele vai tirar, viu ali no cantinho, ficou apenas o número. Então você configura, se você quer apenas as informações em número, você deixa deselecionada esta opção Show Label em OSD. Se você quiser exibir o nome, para você saber do que se trata essa informação, deixe ela habilitada. Aqui em posição, você pode alterar a linha, tá? Em que vai ficar essa posição e a coluna. Eu vou colocar outra opção aqui. Uso da CPU, é uma informação também muito boa. Vou habilitar esta opção. Deixei aqui Show Label também habilitado.
Então apareceu ali, total CPU usage. Se eu quiser alterar, eu posso colocar também na linha 1, na coluna 2. Ele vai ficar do lado do physical memory. Se eu quiser diminuir o tamanho daquela letra, eu tenho aqui, tiro o show label, ele vai diminuir as informações. Vamos habilitar então a temperatura. Tá, então eu coloquei apenas show valor para mostrar apenas as informações, né, da temperatura. Coloquei na linha 2, que é a mesma linha do uso da CPU, e na coluna 2, para ela ficar depois das informações de uso da CPU. Então eu vou ter uso da CPU em porcentagem e a temperatura em graus. Vou habilitar também o da GPU. Tem aqui temperatura. Eu habilito. Vou pôr na linha 3 para ficar abaixo. Vou habilitar também o uso da GPU. 3D Usage, você vai saber quantos por cento de uso está sendo da sua GPU. O jogo está utilizando da sua GPU, da sua placa de vídeo. Então, coluna 3, linha 3 e coluna 2. E eu tenho as informações de temperatura e o uso da GPU. Se você quiser separar, então você põe na linha 4, coluna 1. Vai ficar uma embaixo da outra. Aqui outra opção que você pode alterar, vindo aqui no Viva Thunder, é a forma da letra. Tá? Você vem aqui em Rasterized 3D, clicando do lado dessa setinha, aqui do lado do 3D tem uma setinha pequenininha. Clique nela e você vai conseguir alterar a fonte da letra. Você vai conseguir colocar outra fonte. Assim você escolhe uma que você achar mais agradável, que fique mais bonito. E assim você vai configurando de acordo com o seu uso. Você coloca as informações na tela que forem necessárias para você. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode postar aqui no canal, a gente tenta ajudar. Por favor, compartilhe o vídeo para que outras pessoas saibam, né, como fazer essas configurações. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima e tchau!